poderoso e maravilhoso, Ele nos salvou. O nome Jesus está sobre todo nome, Rei dos Reis, não há outro nome igual. O nome Jesus está sobre todo nome. Não há outro nome igual. Seu nome é doce perfume, purifica minha alma, ó meu Senhor. Em seu nome nos derramamos, em seu nome a vitória. Seu nome é poderoso. O nome Jesus está sobre todo nome, Rei dos Reis, não há outro nome igual. O nome Jesus está sobre todo nome, Alfa e Ômega, não há outro nome igual. De 1.800 reais. Resumindo, fiquei de preço aprovado de 1.800 reais para sair na Bruno. Trabalhou na Bacia São Jesus. Jesus, que foi morto mas ressuscitou, nós o exaltamos. Toda língua ele confessará, e todo joelho se dobrará diante do poderoso. O nome Jesus está sobre todo nome, Rei dos Reis, não há outro nome igual. O nome Jesus está sobre todo nome, Alfa e Ômega, não há outro nome igual. Jesus, o nome de Jesus, nome forte, poderoso, glorioso e maravilhoso. Clame esse nome, o nome de Jesus. Não há outro nome poderoso igual ao nome de Jesus. Clame esse nome em qualquer situação. Clame o nome de Jesus. Esse nome te liberta. Esse nome te liberta. Esse nome te transforma e te salva. Toda barreira cai por terra diante dele. Nós o elevamos. Você tem muito mais economia. Lojas Universo, a moda que faz a você. Lembrando que nas Lojas Universo, na compra de 3 peças da promoção. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Um ótimo dia do sábado para todos. Que você deixe a palavra do Senhor entrar no seu coração. Porque a Bíblia diz, no livro de Romanos 10, 17,
De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, se você deixar a palavra do Senhor, Jesus, entrar no seu coração, ela vai te salvar, ela vai te libertar, ela vai te mostrar o que é fé verdadeira. Porque a fé verdadeira só existe uma, diz a Bíblia. A Bíblia fala no livro de Efésios, capítulo 4, a Bíblia só existe uma fé. Como a Bíblia fala ainda no livro de Efésios, capítulo 4, que só existe um Senhor. Então, a única fé e o único Senhor é o Senhor Jesus. A fé em Jesus Cristo é a única fé que existe. O resto é obra de engano, coisa do diabo, doutrina de demônios. Nada mais, nada menos do que isso. Porque a única fé verdadeira, diz a Bíblia, é no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia diz, João 8,51, Jesus falou: aquele que guardar minha palavra, nunca verá morte eternamente, nunca irá para o inferno, aqueles que guardaram a palavra do Senhor Jesus e as praticar. Porque quem falou foi o Senhor Jesus, o único que não mente, o único que nunca mentiu e nunca mentirá. Certamente ele cumprirá tudo que ele falou na sua palavra, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por isso que a Bíblia fala, Jesus falou em João 14,6, Jesus disse: eu sou a verdade. Então, a verdade é o Senhor Jesus e as suas palavras. A Bíblia vai dizer no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque nele habita corporamente toda a plenitude da divindade. A Bíblia está falando aqui do Senhor Jesus, porque no versículo 8, a Bíblia diz: tendes cuidado para que ninguém vos faça pressa sua, por meio de filosofias e de vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos dos homens, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia manda, a Bíblia nos afirma que não é para nós seguirmos, nem obedecermos, nem ir por qualquer doutrina ou filosofias, ou vãs sutilezas, rudimento de homens. A Bíblia diz que não é para nós seguir nada dessas coisas, mas a Bíblia manda nós seguir o Senhor Jesus. O Setembro Rosa chegou e você não pode ficar de fora. A Rede Label Livre preparou condições especiais para exames. Por isso que a palavra do Senhor nos afirma. Porque toda plenitude, corporalmente, e toda divindade está somente em um só. Diz a Bíblia: somente Jesus é o divino, é o santo de Deus. Somente Jesus, pode ser, irmão. Somente Jesus é o santo de Deus que desceu do céu. Ninguém mais desceu do céu, senão o Filho do Homem que estava no céu, o Senhor Jesus, o único que desceu do céu para salvar o povo dos seus pecados. O músico e o escritor, e não à toa, é sinônimo de mestre, é quem pode mudar o mundo. A APLB Amatosa parabeniza todos os professores e todas as professoras. APLB. Por isso que Jesus falou: o meu povo perece, porque falta conhecimento. Jesus disse: o povo vai para o inferno, porque falta conhecimento, porque não querem conhecer a verdade. O próprio Senhor Jesus falou: o povo vai para o inferno porque não querem conhecer a verdade, porque não querem ter conhecimento de Deus, porque não querem conhecer o grande autor e consumador da fé. Por
povo vá para o inferno, porque o povo quer conhecer, o povo segue e prossegue em conhecer mentiroso e mentiras e engano do diabo, mas conhecer a verdade que está na Bíblia, que é o próprio Senhor Jesus. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não tem como alguém ser liberto se alguém não conhecer a verdade. A maioria das pessoas toma tudo que oferece para elas, todas as crenças, todas as doutrinas e religiões, como verdade, mas não é verdade. Verdade é somente a doutrina de Jesus. Verdade foi somente o que Jesus ensinou, não o que está fora de Jesus. Fora de Jesus só existe o diabo. Fora de Jesus só existe doutrina de demônios. Por isso que a palavra do Senhor nos afirma que só existe duas portas: a porta estreita, o caminho apertado que conduz à vida eterna, e poucos são os que entram por ela. E também existe a porta larga, que é a porta do mundo, e todas as suas religiões e doutrinas que não é de Cristo. Por isso que a Bíblia diz, em João capítulo 10, versículo 9, Jesus falou, Jesus disse, João 10, 9, João 10, 9, ele disse a sua porta. Para trás de Jesus, Satanás, em nome de Jesus. O sangue de Jesus te repreenda. Está mentindo! Quer saudar seus colas? Aqui! Jesus! Jesus é o Senhor! Vai para trás de Jesus, Satanás! No lugar de Satanás, no lugar de Jesus! Então Jesus falou, João 10, 9: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta do céu, ele afirmou isso. Jesus afirmou sim da porta do céu. Então ninguém mais pode entrar no céu se não passar por Jesus, se não obedecer a sua doutrina, a sua palavra. Por isso que Jesus, a Bíblia afirma que ele é o único que é divino, o único que é santo, que desceu do céu. É somente Jesus que pode salvar o povo dos seus pecados. Somente Jesus pode salvar o homem do fogo do inferno. Somente Jesus tem este poder e esta autoridade dada por Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele veio salvar o povo dos seus pecados. Vinde a Cristo e ele te esclarecerá. Vinde a ele, porque ele é a luz do mundo. Ele vai te esclarecer. Ele vai te revelar toda a verdade. Vinde a Cristo e ele vai te abrir os olhos. Vinde a Cristo, que ele vai te mostrar o caminho da vida eterna. Vinde a Cristo Jesus. Irmão, vinde a Cristo Jesus, que as escamas dos teus olhos cairão, e você verás que não existe Senhor sem ser Jesus. Não existe nenhum outro homem, não existe nenhuma outra senhora, somente Jesus é o Senhor. Somente Jesus. É tão sublime que não dá nem A palavra do Senhor diz que somente Jesus. E às vezes conselheiro inimigo. Somente Jesus. Jesus é o nome dele. Somente o Senhor Jesus pode salvar, pode libertar, pode curar, pode levar um homem até Deus. Jesus disse para os escribas e fariseus: vocês cuidam que o reino de Deus vem com aparência exterior. Vocês pensam errado.
Jesus disse: eis que o reino de Deus já está diante de vós. O Senhor Jesus afirmou que Ele é o reino de Deus. O Senhor Jesus é o reino de Deus. Se você não obedecer a doutrina de Jesus, se você não obedecer o Evangelho apregoado por Jesus de Nazareno, se você não obedecer a Ele, o Senhor Jesus da sua doutrina, o seu Evangelho, diz o livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: vai para trás de Jesus, Satanás, o sangue de Jesus te repreenda. A Bíblia diz que aquele que não obedece o Evangelho de Jesus, 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, vai ser lançado no fogo do inferno. Aqueles que não obedecem o Senhor Jesus, Satanás vai estar furioso. Mas aqui eu não tenho medo de demônio, não tenho medo de nada. Jesus está comigo. O Espírito Santo de Deus está comigo. Não tem uma homem, não tem uma demônio, não tem uma nada. Eu só tenho um grande autor, o grande autor e consumador da fé. Jesus é o meu Senhor e deve ser o seu Senhor também, porque não existe nenhuma senhora, não existe nenhum Senhor sem ser Jesus. A Bíblia vai dizer no livro de João, o Evangelho, capítulo 17, versículo 3, a Bíblia diz: a vida eterna é esta, que creia em ti só, por Deus verdadeiro, e em Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Essa é a fé, essa é a fé. Deus e o Senhor Jesus Cristo, seu Filho. O resto é tudo coisa do diabo. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não será enganado nem confundido. Sabe por que eu não creio em outras doutrinas, em outros ensinamentos, sem ser o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinou? Porque a Bíblia diz no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que qualquer doutrina ou ensinamento que não é o do Senhor Jesus é maldição, é maldito. Qualquer coisa, qualquer ensinamento que não for o que Jesus pregou nos meus apóstolos é do diabo. Jesus falou em João 5:24. Jesus disse: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim e nas minhas palavras não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O único, diz a Bíblia, que pode arrancar o homem da condenação, eu acabei de ler, é o Senhor Jesus. O único que pode tirar da morte eterna, da condenação, que é o mesmo, é o Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que quando Eva com Adão, ele come do fruto do conhecimento do bem e do mal, a partir daquele momento, o pecado e a morte passou a reinar na terra. Aí todos os homens que nascessem daquele dia para cá, todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. Por isso que Jesus, ele veio para salvar dos pecados, da condenação e da morte eterna, que opera nos filhos da desobediência, que opera naqueles que desobedecem Deus e o Evangelho que ele pregou. Então o que a Bíblia nos afirma é que Jesus, ele veio tirar o homem e passará e dividir com o seu da condenação. Para hoje também, em nome das lojas Universo, quer se vestir bem, meu amigo? Loja. Então, como a Bíblia nos afirma
que a partir daquele momento o pecado e a morte passou Hoje, em nome da Mega a Sala, triunfar sobre a face da terra, nos homens e nas mulheres. qualquer tipo de smartphone, você também E Deus chegou ao ponto de destruir o seu telefone, o mundo inteiro com água. Um dilúvio que enviou. Deus sabendo essa família. Então esse pecado, de geração a geração, vem alcançando as gerações. Deus viu que não havia outra solução, outro jeito para salvar. Porque sangue de bode, sangue de boi, sangue de animais não estava resolvendo. Tinha que descer do céu. Jesus, para que através do seu sangue nós pudéssemos ser justificados. você também compra carros X 2,5 a peça com 100 metros, só 108. Então, como a Bíblia nos afirma que o Senhor Jesus, ele desceu do céu para ensinar aos homens o caminho da salvação, logo após morrer na cruz do Calvário, Todos os cartões, para que através do sangue dele telefônicos, deu pulinho primeiro na Mega Celular. salvasse Nossas Universo, toda a nação, através do único sangue, o sangue de Jesus. Por isso que a Bíblia nos afirma, por isso que a palavra do Senhor nos afirma, que através do sangue de Jesus Cristo, Ele nos lavará, não só com o seu sangue, mas com a água, que é a água da palavra, que a água simboliza a palavra de Deus, significa a palavra de Deus. Então, através desse sangue, através dessa água, a Bíblia diz que o homem lavado no sangue de Jesus Cristo, diz o livro de Isaías, capítulo 1, essa pessoa se tornará mais alva do que a neve, e será purificado o seu pecado e a sua injustiça, aqueles que creem no Senhor Jesus e na sua palavra. Por isso que a Bíblia nos afirma que através de Jesus Cristo, Filho de Deus, nós temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Neste nome, o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz também, no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João 1, 9. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele quem? Jesus, para perdoar-nos de todo pecado, de toda injustiça. Aqueles que se arrependem e deixam, alcançam a misericórdia. A Bíblia diz que o Senhor Deus falou em João, em Jeremias capítulo 29, versículo 3. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. A Bíblia fala também em Provérbios 17, versículo 8. A Bíblia diz: amo os que me amam, os que na madrugada me buscam me acharão. Então o Senhor Jesus, Ele afirmou que não existe Senhor fora dele. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, ainda que tem muitos que se chamam deuses, que se chamam senhores, versículo 6, mas para nós só existe um Deus e um só Senhor, que é Jesus. Então, até quando vocês vão ficar acreditando nessa mentira do diabo, do padroeiro, do Satanás, de padroeiro do diabo?
Até quando vocês vão acreditar em conversa de senhora e de conversa de senhores que não é Jesus? Você está vendo a Bíblia dizendo que só existe um, que é Jesus? Porque você fica acreditando nessa conversa do diabo? Você quer ir para o inferno? Se você for para o inferno, Beijo, gatosa. eu estou livre do teu sangue, porque o que eu estou pregando é para te salvar. Mas se você rejeitar essa palavra, ela te condenará. Disse o Senhor Jesus: as minhas palavras são de condenar o homem. Então o povo fica acreditando na conversa de Maria. Maria tinha pecado, rapaz. Você não sabia que ela casou com José, teve relações sexuais com José, gerou filhos e filhas? Você não sabia? Lê a Bíblia. Vocês ficam acreditando em mentira. O único que pode salvar é Jesus. Maria era serva de Deus. Ela própria precisava se arrepender do pecado dela. Ela própria precisava do sangue de Jesus para purificar do seu pecado. E tem uma coisa, a Bíblia diz que ela não é mãe de Jesus. Jesus falou que Maria é mãe dele. Mas o povo acredita que é uma mãe. Jesus não tem mãe. Jesus não tem mãe. Vai morrer pra lá pra não perder aqui, viu? Jesus só tem pai, a Bíblia diz. Quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Não foi a serva de Deus. Ela foi a barriga de aluguel. Não tem hoje essa conversa de barriga de aluguel. Uma pessoa empresta um útero para gerar alguém que não pode gerar. O que aconteceu com ela? Ela emprestou a barriga dela para Jesus vir em carne. Nada mais, nada menos do que isso. Foi uma barriga de aluguel, uma serva de Deus, que obedeceu a Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus falou que ele não tem mãe. O próprio Jesus Cristo falou que ele não tem mãe. Ai, irmão, mas o Papa falou que tem mãe. Mas ele é o filho do diabo, ele não sabe nem o que. Ele está indo para o inferno, levando multidões com ele. Quem é que pode contra Jesus? Se Jesus falou que ele não tem mãe, quem é que pode dizer que ele tem mãe? Ou você acredita no que está escrito, não? Ou você já está no inferno? A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele estava ensinando. E quando Jesus ensinava, chegou um homem dizendo, varão, chegou um homem dizendo a Jesus estava ocupado ensinando. Tinha muita gente, Jesus ensinando eles. Aí chegaram para o Senhor Jesus e disseram: ó, a tua mãe, os teus irmãos e a tua irmã estão fora te esperando. Jesus olhou para eles e disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são minhas irmãs? Jesus disse: a minha mãe, os meus irmãos e as minhas irmãs são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é minha mãe, esse é meu pai, esse é minha mãe, esses são meus irmãos e esses são meus irmãos. É só a mãe de Jesus. Jesus disse que aquele que fizer a vontade do meu Pai, essa é minha mãe. Então eu sou a mãe de Jesus. Minha esposa é a mãe de Jesus. O varão aqui que é crente. Ei, Jesus é tua mãe. Jesus falou isso.
Todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, essa é a minha mãe, esses são meus irmãos e as minhas irmãs. Jesus declarou para bom entendedor, meia palavra basta. Jesus disse, eu não tenho mãe. Ah, irmão, cada um interpreta de um jeito. Eu interpreto como está escrito. Eu não estou aqui para inventar mentira. Porque quem vive na mentira e no engano é filho do diabo. Que a Bíblia diz no livro de João 8:42 que o diabo é o pai da mentira. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso e pai da mentira. Você que vive na mentira, no engano, trapaceando e rolando, na cachaça, nas drogas, você é filho do diabo. Lembrando-vos que eu não tenho nenhum compromisso com o ego de ninguém. Não vim aqui para massagear ego de ninguém. Dizer que tu vai vencer no pecado. Eu não vim aqui para dizer que tu vai ter vida eterna na prostituição, na idolatria. Eu não vim aqui dizer que você vai ganhar um carro, que você vai ganhar uma moto, que você vai ser próximo. Você adorando um pedaço de gesso, um pedaço de barro. Você vai para o inferno nessa idolatria. Se ela não ia nem conversar comigo, ia passar direto. Eu vou citar aqui. Quem estiver agindo conforme eu falei aqui, é filho do diabo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, os idólatras que adoram a imagem de gesso, de barro, de tudo que é jeito, os idólatras, os feiticeiros, inimizades, porfias, emulações, os invejosos, os homicidas, os bêbados, os gulosos, e coisas semelhantes a essas, das quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Primeira Coríntios, capítulo 6. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, meus roubadores herdarão o reino de Deus. As pessoas pensam que praticando essas coisas que eu falei, vão entrar no reino de Deus. Mega celular, Lojas Universo, Universo Calçados, Universo. Ai, não, tu quer proibir as pessoas de entrar no reino de Deus? Eu não estou aqui para proibir ninguém de entrar no reino de Deus, quem sou eu? Se eu andar conforme essas práticas que eu falei, eu vou para o inferno também. Então quem impede você de entrar no reino de Deus não é eu. Não tenho poder para isso. E mesmo que eu tivesse, eu não faria. Eu queria salvar todos vocês do Senhor Jesus. Então que a Bíblia nos afirma que estas práticas te impedem de você entrar no reino de Deus.
Você que é bêbado, você que gosta de chacar e cachaça, você que é idólatra, você que é afeminado, você que é gay, você que é lésbica, você que é travesti, você que é mentiroso, você que é invejoso, você que é feiticeiro, é você mesmo que impede você entrar no reino de Deus. Localizado ali próximo a Doce Forte Bombonieri. Porque Jesus afirmou, Jesus falou o que nós devemos fazer para entrarmos no reino de Deus. Jesus ensinou como nós podemos agir, o que nós temos que deixar para entrarmos no reino de Deus. Você também pode optar, dependendo do valor, você pode comprar o seu celular, que fica ainda com mais garantia. Além de variedades em capas, temos fones de ouvido, conectores, temos relógios atualizados, além de todas as novidades, ao que agora temos na Mega Celular. Lembrando que para hoje também, em nome da Casa do Sul, nosso amigo Carlinhos, na hora de comprar o amigo Bel, a Rony Papado Bel, aqui na Casa do Sul, tem Carlinhos. A Bíblia nos afirma que esta nação, que este mundo é uma prostituta. O mundo é uma prostituta. Olha a Casa do Sil aí, gente. Cabos, conectores, tudo isso. Graças a Deus, aquele cara. Assim falou o Senhor Jesus. A moto junto com a buzina. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus. Aqui, ó, cabos de diversas espessuras, milímetros, você encontra na Casa do Sil. A Casa do Sil também, meu amigo, aceita todos os cartões. Você encontra aí a furadeira da Tramontina, R$ 149. A Bíblia diz, e sucedeu, Jeremias capítulo 3, versículo 9. E sucedeu que pela mão, pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e com pedaços de madeira. Sabe o que é que o profeta Jeremias está falando aqui? Esse adultério, essa prostituição, é sobre os ídolos, as imagens, de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. A Bíblia diz que isso é prostituição. O mundo se tornou uma prostituta e contaminou a terra. O próprio Deus afirma que essas práticas contaminou a terra. Essa praga do diabo, da idolatria. Sabe o que essa Bíblia diz? 1 Coríntios. Eu vou ler. Porque tem gente que não acredita falando não, só acredita vendo. E tem gente que nem vendo acredita. Coríntios capítulo 10, versículo 19. Mas que digo que é o ídolo. Aqui o ídolo, a Bíblia está falando a imagem de escultura, seja ela qual for. O ídolo é alguma coisa, ou que é sacrificado o ídolo é alguma coisa. Eu te digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não queremos que sejais participante com os demônios. Mas, seu irmão, se alguém quiser aprender a Bíblia, me prender, prende a Bíblia também. A Bíblia está afirmando que qualquer templo, qualquer casa que tiver imagem, altar cheio de imagens, estão cultuando, estão venerando demônios, espíritos malignos. Então o catolicismo romano é a casa do diabo, imagem de tudo que é jeito. A Bíblia diz que é demônios. Não tem problema nenhum em citar o que está escrito. E
a Bíblia diz que é demônio, você vai dizer que é santo? Abandone essas maldições. Dá aquela marreta, quebra, queima, destrói esse demônio. Por detrás de cada imagem tem um demônio. A Bíblia que diz: me mostre, irmão, quem quer que eu te mostre. Com o maior prazer. Porque uma coisa eu vos digo: a mentira nunca triunfará contra a verdade. Porque a mentira é o diabo, a verdade é Jesus. Jesus venceu o diabo, Jesus venceu a morte, Jesus venceu e vence qualquer coisa que existe no mundo espiritual e no mundo físico. Peças mistas, peças de Massaranduba, Caldeira de Moraes. Eu falei Madeireiro Baratão, lá você compra cobras, ponto 3334 1576. Abominação. No texto mais pra frente a Bíblia diz que o povo provoca a Deus, provoca a ira de Deus. Muitas pessoas acreditam que Deus é com ele, que Deus é com ela. Mas a Bíblia diz, no livro de 2 João 1,9, a Bíblia diz que aquele que não obedece à doutrina de Jesus não é de Deus. Só é de Deus. Diz a Bíblia, 2 João 1,9. A Bíblia diz que quem é de Deus obedece à doutrina de Jesus. Quem não obedece não é de Deus. A Bíblia diz no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Olha que o apóstolo Pedro falou: nenhum outro nome há salvação debaixo da terra, nenhum outro nome há pelo qual devemos ser salvos, a não ser o nome do Senhor Jesus. Este é o único nome que salva. Eles foram interrogados pelos benefícios, pelo benefício que ele tinha feito o homem no nome de Jesus. João Costa, da porta do templo chamada Formosa, ele disse: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levante e ande em nome do Senhor Jesus. E ele foi interrogado a respeito disto. Aí ele disse: não foi por nossa própria santidade, porque nós somos pecadores, mas foi no nome do Senhor Jesus, que este tem perfeita saúde, que este levantou sobre os seus pés. Não foi nós que fez, quem fez foi o nome de Jesus. A Bíblia diz que o cego de nascença, que o cego foi curado. E o cego disse: desde que houve mundo, ninguém nunca viu falar que alguém pudesse abrir os olhos do cego. E esse Jesus abriu. Primeiro milagre, água e vinho. Jesus principiou os seus milagres. E logo após,
começou a fazer sinais, prodígios e maravilhas, curando todos, curando todos de todos os tipos de enfermidades e moléstias que existem do povo. Curou o povo, ressuscitou morto. Uma comida gostosa, totalmente diferenciada, você encontra no restaurante Chefe Grelhado Vale Shopping. Solicite pelo 9952-5888, é a comida mais gostosa da cidade. Filé de picanha com carne do sol, chopp estupidamente gelado. É lá, restaurante Chefe Grelhado no Vale Shopping. E esperam por você. Aí veja só, Jesus se manifestou, fazendo sinais, prodígios, maravilha, curando os enfermos de todo tipo de enfermidade, ressuscitou Lázaro, 4 dias de morto, multiplicou 2 vezes os pães, multiplicou 5 pães e 10 peixinhos, para 5.000 homens, além de mulheres e crianças, multiplicou novamente para 4.000 homens. Jesus que multiplicou, Jesus foi que curou, Jesus foi que ressuscitou Lázaro, 4 dias de morto. Fez me lembrar de uma mulher e de um homem conversando, dizendo que Benedito é um santo poderoso, que não deixa faltar nada na mesa dos filhos de Deus. E chopp estupidamente gelado. Aí a Bíblia diz que quem multiplica é Jesus. 9952 Quem faz multiplicação, que não deixa faltar é Jesus. O restaurante Chefe Grelhado no Vale Shopping. Aqui não merece, aqui não é nada, aqui não existe. Atribui a Benedito. Vou botar repetindo porque o cara só passou aqui. Uma mulher, um homem, disse: Benedito é um santo poderoso, não deixa faltar nada na mesa dos filhos de Deus. Mas a Bíblia diz que quem multiplica, quem faz multiplicar, quem faz render, quem não deixa faltar é Jesus. Mas ele diz que é outras pessoas. Não tem poder nenhum, irmão. Não tem poder nenhum. Jesus foi quem bateu no peito e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele sim tem poder. E não há outro tão único Deus senão o Senhor Jesus. Poder tem Jesus para vencer o inferno inteiro com o sopro na sua boca. Ele é Senhor de verdade. Não existe outro, não existe outra. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. O resto é obra de engano. Leia a Bíblia. Conheça Jesus da Bíblia Sagrada. Desconheça aquele que está no pendurado no pedaço de madeira. E reconheça o Jesus que ressuscitou, o Jesus que venceu a morte. 17, em Elísio Medrado, Noite do Amor. Jesus. Então só tem 2 para seguir. Como diz as Escrituras, só tem 2 a seguir: o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus, e o Mamon, que é o Deus do dinheiro, o Deus desse século, o diabo. Só tem 2 senhores para seguir. Para o Senhor, homem Deus, só tem 2. Então,
que você tenha essa reflexão nessa manhã. Se você não segue Jesus, não obedece Jesus, você está seguindo o diabo, está obedecendo o diabo e fazendo a sua vontade. Porque Jesus é a luz que resplandece nas trevas. Ele é aquele que brilha no vale da sombra da morte. Glória a Deus. Como diz a Bíblia, terra de Naphtali, de Zebulon, os que estavam sentados no caminho do mar, assentados no caminho da morte, à sombra da morte, a luz raiou. Sabe o que é essa luz? Jesus é a luz verdadeira. Não precisa se develar para o diabo. Reconheça Jesus, porque Ele é o Senhor. Ele é a luz verdadeira. Temos ótimo atendimento, frutas e verduras, legumes, carnes e cesta básica mais completa, com o melhor preço. Venha agora mesmo fazer suas compras. Por isso que eu só proclamo, por isso que eu só falo de Jesus, porque a Bíblia só manda falar de Jesus, só fala de Jesus, de mais ninguém. E a cesta básica mais completa com o melhor preço, você encontra aqui, gente, no supermercado Ofertão. Tem que dar ouvido à verdade. A Bíblia diz, Jesus falou, santificam na verdade. A tua palavra é verdade. Ô meu irmão, Deus abençoe. Seja no almoço, seja no jantar, o lugar perfeito, o restaurante Chefe Grelhado Vale Shopping. Glória a Deus. Aqui na Praça dos Correios. O Ofertão hoje está... O apóstolo Paulo falou em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que a fé dele, que ele estava vivendo, era a fé no Filho de Deus, o Senhor Jesus. Olha o que o apóstolo João vai dizer também. Olha o que João, o apóstolo, está falando aqui. 1 João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João falou, a minha comunhão é com Jesus e com Deus, o Pai do Senhor Jesus. Essa que tem que ser a minha e a tua comunhão. Não crê em que a Bíblia não manda crer. A Bíblia diz que a minha comunhão e a tua comunhão, e do apóstolo João, tem que estar somente no Senhor Jesus e no Senhor Deus. Essa é a comunhão, essa é a vida eterna. Não ouça nenhum outro. Somente Jesus e a sua palavra e a sua doutrina. Porque o que tem nesta terra de mercenários, de falsos profetas, de mentirosos, se botar chucar ninguém dorme de noite. Mas aqueles que creem no Senhor Jesus, que olham para Ele, andam na palavra, não será enganado nem confundido. Você, irmão. Como diz as Escrituras, maldito é aquele que confia no homem. A nossa confiança, diz a Bíblia, a nossa crença, a fé, tem que estar na palavra que Jesus pregou, não em homem algum.
Então as pessoas, nas suas religiões, nos seus segmentos, estão cegos. Porque quem obedece, me diz uma coisa, quem obedece qualquer religião ou doutrina ou ensinamento que não é o de Jesus, essa pessoa é de Deus? Essa pessoa é de Jesus? Abre teus olhos, rapaz, e veja. Ouça somente, como diz o livro de Apocalipse, a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor Jesus. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Tem uma seita aí, chamada Testemunha de Jeová. Todos eles trabalham com o diabo, são mercenários, mentirosos, enganadores. Eu falo com base na Bíblia, as Escrituras me afirmam, eu aponto no nariz deles se preciso for. E muitos sendo enganados. A gente vê que esses filhos do diabo. A gente vê que esse filho do diabo não para. Direto, nas praças, nas ruas, nas casas das pessoas, enganando as pessoas. Esses filhos de Satanás, desfazendo do que Jesus pregou e ensinou. Mas como é que tu sabe, irmão? Quem está desfazendo o que Jesus pegou e ensinou? Você acha que eu nunca conversei com eles, não? Eu disputei a vida com eles e eles fugiram. Um dos pais saiu chorando, outros ficou sem argumento, calou a boca, ficou quieto, saiu. Sabe por quê? Eles são engano otário e mentiroso. E sair do mesmo saco. Por isso eu te digo, leia a Bíblia. Pastor irmão, leia a Bíblia, para que você não seja enganado por eles e nem por qualquer doutrina que existe na face da terra. Porque eles ensinam doutrina de homens, preceito de homens. Nós temos que andar é na palavra, é na doutrina, no evangelho que Jesus pregou. Que Deus te abençoe e te dê arrependimento.